E aí, meninos e meninas, tudo jóia? Vamos lá para a próxima aula, que seria sobre pronome relativo. Para vocês, já estava no nosso cronograma para começar. Eu tenho um conceito de pronome relativo na página 58 de vocês. O próprio nome já diz, relativo é que se relaciona, que se refere a algo que foi mencionado anteriormente, certo? Alguns dos pronomes relativos aí, só para recapitular, eu tenho que, quem, qual, quais, onde, cujo. Alguns têm as suas variações, né? Cujos, cujas, né? Qual, quais, né? O que ele é universal, ele acaba aparecendo em toda e qualquer situação. Ele cabe muito bem em toda e qualquer situação. O cujo e suas variações não pode nunca ser utilizado por um artigo depois dele, porque ele já está acompanhado do artigo cuja, e ele sempre vai se referir ao que vem depois, nunca ao que vem antes, ok? E o onde só pode ser utilizado referente a lugar. Nunca, jamais em situações ou pessoas, sempre a lugar, ok? E a gente recapitulou muito rápido a questão dos pronomes relativos, porque agora a gente entra num outro patamar mais difícil aí, que vai estar explicando para vocês na página 60, 61 e 62 do livro de vocês, que é a função sintática do pronome relativo. Vou pegar todos esses pronomes relativos, né, que vocês têm aí uma tabelinha na página 58, e vou dar a função sintática deles. Eu vou observar a que ou a quem ele se refere na frase, e daí eu vou classificar. A minha primeira função sintática do pronome relativo seria o sujeito, né? Eu coloquei algumas frases com pronome relativo e outras sem, para que facilite, para que vocês consigam identificar a quem esse pronome relativo se refere. Então vamos lá aos exemplos. Júlia, que me emprestou o dicionário de inglês, é aluna novata. Júlia me emprestou o dicionário de inglês. Quem me emprestou o dicionário de inglês? Júlia. Júlia é o sujeito da frase, então esse pronome relativo se refere a Júlia, que é o sujeito. Portanto, a função sintática desse pronome relativo é de sujeito. Conheci o instrutor, o qual dará as aulas de direção. O instrutor dará as aulas de direção. Ou seja, esse o qual se refere a quem nessa oração? Ao instrutor. Se é ao instrutor, que é o sujeito, esse o qual, na verdade eu tenho o pronome relativo qual, que é precedido de artigo. Vai acontecer alguns casos em que o pronome relativo vai precisar de um artigo ou vai precisar de uma preposição, que não é o caso do sujeito até então, ok? Então, esse o qual se refere a um instrutor, que é quem realmente vai dar as aulas, portanto, é o sujeito da oração. Então, o qual é a função sintática de o qual é de sujeito. O médico atendeu a todos quantos estavam na fila. Gente, cuidado que um período eu posso ter mais de um sujeito, tá, gente? Por quê? Porque vai contabilizar para mim o número de sujeito de cada período, depende do número de verbos. Aqui eu tenho, ó, o médico atendeu a todos. Quem atendeu a todos? O médico, esse é o sujeito. Professora, mas quantos não está relacionado ao médico? Então, não pode quantos ser sujeito. Opa, eu tenho outro verbo na frase. Quantos, a todos quantos estavam na fila. Ou seja, quem estava na fila? A todos. E todos, nesse caso, é o sujeito. Se quantos se refere a todos e todos é sujeito, esse quantos, obviamente, só pode ter função sintática de sujeito. Sempre fazendo a perguntinha, gente. Por isso que eu acabei colocando para vocês a frase aqui no slide sem o pronome relativo e com o pronome relativo, para que vocês consigam enxergar a quem cada pronome relativo está se referindo.
ok? Ele vai ter função também sintática de objeto direto. Lembra, o objeto direto é aquele que eu faço a pergunta o que depois do verbo, sem preposição. Lembra da objetiva direta lá nas funções, lá nas orações subordinadas substantivas? Então, ela aparece aqui também. A máquina fotográfica que nós compramos era japonesa. Nós compramos a máquina fotográfica. Ou seja, esse que se refere à máquina fotográfica. Mas, professora, máquina fotográfica não é o sujeito da oração? Obviamente que não. Acha o verbo. Quem comprou a máquina fotográfica? Nós. Nós seria o sujeito. E esse que não se refere a nós. Se refere à máquina fotográfica, que é o objeto direto. Nós compramos o que? A máquina fotográfica. Tá vendo? A gente sempre tem que tomar esse cuidado aí para poder identificar. O difícil não é achar o pronome relativo, o difícil é você entender quando ele se refere ao sujeito, quando ele se refere ao objeto, entre outras classificações que vocês vão ver aí. O candidato o qual o povo elegeu nada realizou. O povo elegeu o candidato. O povo elegeu o que ou quem? O candidato. Então, o candidato é o objeto dessa oração, certo? Mas, professora, qual é o sujeito dessa oração? Uai, vai lá no verbo e faz a pergunta. Quem elegeu que nada realizou? O povo. Então, o povo é o sujeito, o candidato é o objeto direto. E esse o qual, que é o meu pronome relativo, se refere ao candidato, é objeto direto. Ok? Seguindo aí, nós também temos o objeto indireto. Tranquilo também, gente. Sabe por quê? Porque o objeto indireto, ele tem que ter preposição, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu vou ter complemento nominal também. Lembra da completiva nominal, que também tinha preposição? Mas a gente tinha uma sequência aí, a gente lembra e sabe disso, não é? Então, objeto direto, eu tenho o verbo mais preposição. É a minha sequência. Este é o projeto de que ele participou desde o início. Ele participou de quê? Do projeto desde o início. Então, esse de que se refere ao projeto. E esse projeto é objeto indireto. Olha aqui, ó. Do projeto. Participou do quê? Do projeto. O do, minha gente, é de mais o. É considerado preposição também. O garçom a quem você pagou a conta não recebeu a gorjeta. Você pagou a conta a quem? Ao garçom. Se é ao garçom, que é objeto indireto, a quem só pode ser considerado função sintática como objeto indireto. Ok? Professora, mas não é o sujeito? Não, gente. Quem pagou a conta? Foi você. Você é o sujeito. O garçom é o objeto indireto, por isso que eu estou transformando aqui para vocês. A recepcionista com a qual... Tá vendo como todas têm preposição? De que, do projeto, a quem, ao garçom, com a qual, com a recepcionista. Até desfazendo a frase, eu também tenho que colocar a preposição. Ok? A recepcionista com a qual eu me informei foi atenciosa. Eu me informei com quem? Com a recepcionista. Mas, professora, a recepcionista não é o sujeito? Não, gente. Quem se informou aí? Eu me informei. Ou seja, eu sou o sujeito, a recepcionista, com a recepcionista, é o objeto indireto. E se o pronome que se refere à recepcionista é com a qual e tem preposição, é objeto indireto. Eu me informei com a recepcionista. Olha a sequência, informei, verbo com preposição, objeto indireto. Agora vamos lá e não vamos confundir, ok? Lembra lá da completiva nominal que a sequência era verbo, palavra no meio, que eu dizia que era o substantivo abstrato, mais a preposição.
ok? Aqui também vai acontecer a mesma coisa com o pronome relativo, que vai ter função sintática de complemento nominal. As reformas de ensino a que nós somos favoráveis são estas. Eu tenho que observar a que se refere esse pronome relativo, tá vendo? Sempre com preposição também, gente. Nós somos favoráveis a reformas de ensino. Eu posso fazer a pergunta a que ou a quem aqui? Não. Por que eu não posso fazer essa pergunta? Porque o meu verbo é somos. Eu deveria fazer a pergunta depois de somos. Mas entre somos e as, aqui, de as reformas de ensino, eu tenho um substantivo abstrato, que é a sequência do meu complemento nominal. Ok? Tomemos cuidado com isso. O cantor, por quem ela tinha loucura, deu-lhe uma foto autografada. Ela tinha loucura pelo cantor. Ou seja, eu tenho o verbo tinha, eu tenho loucura, que é um substantivo abstrato, e eu tenho pelo cantor, que é o meu complemento nominal. É o complemento da palavra loucura. Eu tenho que lembrar isso também, tá, gente? O complemento anterior de objeto indireto, ele vai complementar um verbo. Voltei aí, ó. Eu me informei com a recepcionista. Informei com a recepcionista, objeto indireto, ele está completando o verbo aí, ok? Diferente do complemento nominal, que completa esse substantivo que vem anterior a ele. São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. O garoto é capaz de muitas travessuras. Eu não posso fazer a pergunta, o garoto é capaz de quê? Porque capaz não é um verbo. Ok? O meu verbo é o verbo ser lá, ó, o é, que é o verbo de ligação. Entre o meu verbo e a preposição, eu tenho uma palavra no meio que é o capaz. Agora, outra função sintática aí que seria o predicativo. Tomemos cuidado, voltemos aí um pouco no passado da vida de vocês. Predicativo quer dizer característica, qualidade, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Cuidado com isso. É o adjetivo. Eu vou ter que encontrar uma característica dentro da frase, ok? Ou algo que caracterize o meu sujeito aí ou o meu objeto. Sua aparência não diz o que ele é na verdade. Ele é aquilo na verdade. Ou seja, eu tenho esse aquilo que foi colocado aí, porque não me diz, né? Em hipótese alguma da sua aparência aí, não me diz o que ele é na verdade, seria a característica. Mas, professora, aquilo não é pronome demonstrativo? Sim, mas tem situações dentro de uma oração que o pronome demonstrativo pode ser considerado uma característica, sim, funcionar como adjetivo. Temos que ter cuidado com isso, ok? Hoje reconheço a pessoa leal e amiga que você se tornou. Você se tornou uma pessoa leal e amiga. Qual é a característica que eu tenho nessa frase? Ser leal e amiga, não é isso? Se eu tenho essa característica na frase, automaticamente o meu pronome relativo que está relacionado, né, que tem como antecedente essa característica, ele vai ter função sintática de predicativo. Ok? Admiro o grande homem que você é. Quando tem a característica mesmo na frase, assim, de cara, fica fácil identificar, né? Só não pode confundir com o sujeito. Você é um grande homem. Esse que se refere ao grande homem. E grande homem é a característica do você aí, no caso. Se está relacionado, se o seu antecedente é o grande homem e é a característica, esse que funciona como a função sintática dele seria aí um predicativo, ok? Uma característica. A minha próxima seria o adjunto adverbial. Gente, lembrando que os advérbios são sempre relacionados a tempo, a afirmação, negação, dúvida, intensidade, instrumento. Nesse caso aqui, o adjunto adverbial o meu pronome relativo vai estar relacionado, na maioria das vezes, como de instrumento, pode ser de lugar, acontece muito aqui, eu acho que é o que mais acontece em relação a lugar,
ok? Ó, o avião em que nós viajamos fez escala em Recife. O avião, gente, não é o sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? É o nós. O nós que está próximo ali é o verbo. Quem viajou? Quem viajou? Nós viajamos, ok? Então não é o avião. O avião, nesse caso, é um instrumento em que foi utilizado para se fazer a viagem e por isso é adjunto adverbial. No autódromo no qual, olha como que está indicando o lugar, gente. No autódromo no qual se refere o quê? A corrida? A alterações na pista ou autódromo? Autódromo. Se refere ao autódromo, então é lugar. Se é lugar, esse no qual só pode ser adjunto adverbial, ok? O trecho da rodovia onde, lembra que eu falei lá atrás que onde só se refere a lugar? Aqui está. O trecho da rodovia onde o chofer parou estava bastante deserto. Esse onde está se referindo ao quê? Ao trecho da rodovia, não é? O trecho da rodovia não é lugar? Então, se é lugar, está indicando lugar, só pode ser adjunto adverbial. E o onde sempre vai ser adjunto adverbial, então não tem erro. Tem o onde, é adjunto adverbial sempre, ok? E eu tenho aí o adjunto adnominal. Adnominal, tá sempre junto ao nome, a um substantivo, ok? E para facilitar a vida de vocês, posso falar uma coisa? Cujo, cuja, cujos, cujas, sempre vai ser adjunto adnominal. Não disse que o onde sempre vai ser adjunto adverbial? Então, cujo, cuja, cujos, cujas, sempre vai ser adjunto adnominal. Cuidado na hora que a atividade pedir para que vocês estejam formulando frases com esse adjunto adnominal, que é o cujo e suas variações. Não se fala cujos, é cujos. O artigo já está junto. Os funcionários cujos crachás foram entregues podem sair. Ou seja, cujos está se referindo a quem? Aos crachás ou dos funcionários aí no caso? Dos funcionários, né? Em relação aos crachás de quem? Dos funcionários. Então, adjunto adnominal. O aluno cuja família, tá vendo como está se referindo ao que vem depois aí? O aluno cuja família desconhecemos é bastante problemático. Transforma a frase. Desconhecemos a família do aluno. Cujo é adjunto adnominal. Ok, galera? Passando mais para frente, agente da passiva. Vou ter que fazer uma retrospectiva aí de vozes verbais. Lembra da voz passiva analítica que eu tinha lá um sujeito paciente, uma locução verbal no particípio, terminação a do ido, mais a agente da passiva, ok? Que vinha no final da frase, sempre também com preposição, precedido de preposição. Então, vai acontecer aqui também na agente da passiva. Estes são os biólogos por quem os remédios foram analisados. Os remédios foram analisados pelos biólogos, ou seja, esse por quem se refere a quem? Aos biólogos. Os biólogos não é o sujeito, os biólogos são o agente da passiva. Por isso que eu fiz o quê? Eu transformei a frase aqui para que vocês entendam isso. Acredito que no livro de vocês não tenha muitas dessas classificações, não. Para mim seria mais complicada de vocês entenderem, seria agente da passiva. Mas tudo bem, é só eu transformar a frase, ok? Este é o jornal porque fui homenageado. Poderia ser pelo qual fui homenageado também, não é isso? Fui homenageado pelo jornal. Se esse porquê que poderia ser pelo qual se refere ao jornal e jornal não é sujeito, não é objeto direto, nem objeto indireto, nem complemento nominal, ele vai ser agente da passiva, ok? É aquele em que eu tenho após
a minha locução verbal. Olha lá, ó. Fui homenageado, vai estar sempre depois da locução verbal. Fui homenageado. Fui é o meu verbo auxiliar, homenageado é o meu verbo principal no particípio. A mesma coisa lá em cima, foram analisados. Ok? Ah, professora, então onde tem locução verbal aí na frase, o meu pronome relativo vai ter função sintática de agente da passiva? Se você conseguir transformar, sim. Na maioria das vezes, sim. Ok? Espero que tenham entendido. Vem uma atividade aí para vocês, ó. Identifique, acabou de sair junto, né? Identifique a função sintática da palavra que. Gente, eu disse para vocês que o pronome relativo que, ele tem uma infinidade de classificações, né? A gente percebeu aí. Então, ele é universal, ele cabe em qualquer frase praticamente, né? Que indique lugar, que indique característica, que funcione como objeto direto, objeto indireto, precedido ou não de preposição, enfim, ok? Então, tomem cuidado na hora de classificar aí. Vai da letra A até a letra O, copiando e respondendo no caderno de vocês, ok? Essa é a atividade. No mais, a gente grava uma live aí para vocês, a gente grava não, a gente faz uma live essa semana ou semana que vem, ao vivo aí para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, ok? Morrendo de saudades. Beijo, tchau, tchau.